no Salmo de número 126, meus irmãos. Nós daremos sequência à nossa série de exposições aqui nestes salmos, os salmos que são conhecidos como salmos de romagem, salmos de peregrinação. Nós iniciamos uma série expositiva que ela vai desde o Salmo 120 até o Salmo 134. E a cada domingo nós temos tido a oportunidade de estudar e aprender com cada um destes salmos, e hoje então nós faremos a leitura e teremos a exposição do Salmo 126. Eu convido então os irmãos para acompanharem comigo a leitura. É um salmo bem conhecido, o Salmo 126. Enquanto os irmãos localizam, já informo as crianças presentes que passarei a elas 3 ilustrações durante a exposição. Então, quem ainda não pegou a sua prancheta, né, crianças, vocês podem lá atrás pegar a prancheta e o papel para vocês fazerem essas ilustrações. E os pais, depois em casa, façam bom uso do desenho das crianças para explicar para elas o sermão. Salmo 126, meus irmãos. O texto diz assim: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Vamos orar neste momento, queridos, pedir para que o Espírito Santo de Deus nos dê entendimento, nos ilumine para a compreensão da palavra. Senhor Deus, Pai amado, Senhor, nós nos alegramos pela bênção que é poder fazer a leitura da Tua palavra, da Tua verdade. E nesse instante, Senhor, nós clamamos para que o Teu Santo Espírito trabalhe o nosso viver, ilumine, ó Pai, a nossa mente e nos faça realmente compreender, ó Deus, a verdade que está diante de nós. Ó Pai, trabalhe a nossa vida. Que a Tua palavra ela venha produzir em nós, Senhor, crescimento espiritual. Que a Tua palavra, Senhor, trabalhe o nosso ser para que possamos ser moldados, para sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Ó Pai, nos guie neste momento. Que a Tua palavra confronte o nosso coração, nos aponte os nossos pecados e nos faça realmente seguir por um caminho de arrependimento. Que seja a Tua palavra também a produzir em nós encorajamento, Senhor. Que ela nos dê realmente o desejo, ó Deus, de seguir firmes, fazendo aquilo que agrada ao Senhor no nosso dia a dia. Que ela nos encha de coragem, ó Deus, para seguir por nossas caminhadas, por nossas batalhas. Que possamos, ó Deus, ser renovados, trabalhados por Ti, em vários e vários aspectos do nosso viver. Assim oramos, ó Pai, por isso clamamos, oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós hoje vivemos em uma cultura que ela geralmente associa a alegria com a estabilidade das circunstâncias. Então, quando tudo vai bem com a gente, nós nos sentimos seguros. Só que quando alguma coisa ela foge do nosso controle, a tendência é nós rapidamente perdermos a alegria. Basta uma notícia inesperada, basta a gente passar por uma perda, um diagnóstico, uma frustração. Basta alguma dessas coisas acontecerem para elas revelarem o quão frágil é a nossa felicidade quando ela é construída com base naquilo que muda, com base naquilo que é transitório. E é interessante e importante nós pensarmos que o povo de Deus, ele sempre viveu situações assim.
Não é de hoje, não é só da nossa cultura que a estabilidade, né, se faz presente. O mundo ele sempre foi instável. E é exatamente sobre instabilidade da felicidade que o Salmo 126 ele vem tratar. Esse salmo, meus irmãos, como eu já falei, ele faz parte dos salmos de romagem. São cânticos que o povo de Deus entoava enquanto eles iam até Jerusalém para as grandes festas, quando eles subiam ao templo para adorar o Senhor. E esses salmos aqui, eles não eram só cantados em momentos de felicidade. Eles eram cantados em momentos de conturbação de espírito. Eram salmos que às vezes eles eram sim expressões de gratidão, eram expressões de muita felicidade, mas às vezes eles eram expressões de cansaço. Eles eram marcas de profundas perdas, de frustrações, de longos períodos de espera. Só que esse povo cantava tudo isso caminhando junto para a presença do Senhor, e eles aprendiam a cantar as mesmas palavras para que através delas eles pudessem não manter o foco nessas coisas da vida, mas manterem o foco em Deus e em sua obra. E isso aproximava eles do culto e da presença de quem estaria ali no culto, para que isso pudesse trabalhar as expectativas pessoais deles e moldar a história de cada um deles. E esse salmo, então, meus irmãos, o Salmo 126, ele nasce nesse contexto onde a nossa felicidade, ela pode se mostrar instável diante da circunstância, mas ela se mostra firme diante de algo forte e verdadeiro. E o texto, então, que a gente vai ver hoje, ele vai basicamente responder a pergunta para a gente: o que eu faço quando a alegria, ela se esvai? E nós vamos pensar a respeito disso. Esse salmo, meus irmãos, ele basicamente é dividido em duas partes. O verso de número 1, 2 e 3, ele vai tratar a respeito de algo que aconteceu no passado. Já o verso 4, 5 e 6... ele vai tratar a respeito de algo que diz respeito ao futuro. Então perceba, é um salmo que ele não fala do presente. Ele fala do passado e ele fala do futuro. Por quê? Aprender a olhar para o passado e aprender a olhar para o futuro tem impacto no presente. Crente que só olha para o presente vai ter uma vida de felicidade instável. Ela vai se esvair. O objetivo do Salmo é ensinar para a gente a olhar para o passado com gratidão e olhar para o presente com expectativa. E o Salmo, então, ele começa, como eu falei, o verso 1, 2 e 3, ele vai ensinar a gente a encontrar felicidade a partir da gratidão a respeito daquilo que aconteceu no passado. Acompanha comigo, o verso começa assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. O verso primeiro, meus irmãos, ele começa a falar a respeito de uma restauração. Algumas outras versões da Bíblia vão estar aí: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. O restaurar a sorte aqui não é a ideia de sorte, de eu tenho sorte, eu vou jogar lá na Mega Sena e vou ganhar. Não é essa sorte que aparece em algumas versões. Aqui é realmente uma referência à restauração produzida por parte do nosso Deus. Deus, ele libertou o seu povo do cativeiro. E é por isso que eles ficam como quem sonha. As crianças vão começar a desenhar, e o primeiro desenho que vocês vão fazer, crianças, são de pássaros felizes saindo de uma gaiola. E vocês vão desenhar, então, pássaros saindo de uma gaiola. E o salmista, então, aqui, meus irmãos, ele começa esse salmo expressando um contentamento, porque ele se sente realmente como um pássaro que saiu de uma gaiola. Deus é o sujeito da libertação aqui. Ele é o agente, ele provocou a ação. É ele que reverteu a situação do cativeiro e iniciou uma restauração na vida do seu povo.
A gente não sabe, meus irmãos, quando esse salmo foi escrito, porque a gente não sabe quem o escreveu. O autor é anônimo. E ele faz referência, então, a uma libertação. Se você olhar para a história do povo de Deus, vários momentos você vê Deus libertando o povo do cativeiro. A gente vê ele saindo do cativeiro do Egito. Lá na frente a gente vê o povo sendo liberto da Babilônia. Não tem como a gente dizer exatamente qual que é o momento da libertação aqui. E eu falo isso porque é importante você entender que o ponto central não é você identificar qual que é o evento histórico aqui, mas é você reconhecer que existe um padrão na ação redentora de Deus. O Salmo está falando, olha, Deus, ele age em favor do seu povo. Deus, ele intervém na história e ele reverte situações que elas, humanamente falando, elas parecem irreversíveis. E é disso que o Salmo está falando. Esse é o ponto central dele aqui. E, queridos, tem algo muito em comum na nossa vida com a vida desse povo aqui. Nós, assim como eles, nós pertencemos ao povo da aliança. E pertencendo ao povo da aliança, o fato de nós termos sido enxertados no meio do povo de Deus através de Cristo, nós também fomos alvo do favor imerecido de Deus. Não é por mérito nosso, mas a obra redentora de Cristo produziu libertação em nós do cativeiro, assim como esse povo foi liberto do cativeiro. E esse salmo, então, tem tudo a ver com a gente. Por isso, queridos, o nosso foco aqui não vai ser descobrir quando essa restauração aconteceu, mas é a gente entender o seguinte, que quando a restauração acontece, quando Deus ele trabalha e quando ele age, a restauração dele produz efeitos sobre a nossa vida. E é disso que o Salmo vai tratar aqui. Ele começa então alegre falando, olha, quando o Senhor, quando Deus, quando o nosso soberano Senhor, ele restaurou a nossa sorte, quando ele agiu, quando ele renovou o nosso viver, várias coisas aconteceram sobre a nossa vida. E o que acontece sobre a nossa vida? 3 coisas ele vai falar aqui. A primeira delas, a restauração, ela vai produzir na gente uma grande admiração. O salmista fala aqui, olha, quando o Senhor ele restaurou a nossa sorte, foi como um sonho. Nós ficamos como quem sonha. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Essa expressão aqui, sonho, não está apontando para uma coisa imaginária, para uma coisa ilusória. Mas a ideia aqui é falar assim, olha, o que Deus fez foi tão inesperado, mas foi tão extraordinário, que parece que é bom demais para ser verdade. O salmista, ele está confessando que a ação de Deus sobre a vida dele, do povo dele, ela ultrapassou a capacidade humana de antecipar e de explicar a situação. Queridos, às vezes nós usamos a expressão sonho para falar a respeito de nossos desejos pessoais, dos nossos anseios de realizações marcantes sobre a nossa vida. Só que o foco do salmista aqui não é falar desses anseios do coração humano, mas ele está falando de uma surpresa que foi provocada por causa da intervenção soberana de Deus sobre a vida deles. Deus agiu sobre a história do seu povo. E isso trouxe grande admiração. Quando o salmista fala, eu fiquei como quem sonha, ele está dizendo, olha, a libertação que Deus operou é uma coisa assombrosa, é uma coisa inesperada e é totalmente merecida. E por isso ele fica como quem sonha. Ele não está falando de prosperidade material, mas é a restauração do favor de Deus sobre a vida de um povo que não merecia graça, mas foi alcançado por ela. Então, meus irmãos, quando Deus ele produz restauração, a restauração automaticamente deve produzir no povo dele uma grande admiração. Porque quando Deus te restaura, você tem que olhar e pensar, eu não merecia, mas ele agiu. Isso, meus irmãos, devia deixar a gente de boca aberta, devia deixar a gente realmente maravilhado.
tem que produzir grande admiração, tem que ser como um sonho. Você tem que olhar para isso e falar assim, é bom demais para ser verdade. Mas é verdade, e é grandioso. E o salmista então continua, e a segunda coisa que ele diz aqui que a restauração produz, meus irmãos, é uma grande alegria. Ele fala, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Crianças, vocês vão desenhar várias pessoas sorrindo e cantando. Então desenhem várias pessoas sorrindo e cantando, porque é disso que o salmista está falando aqui. A libertação e o favor de Deus sobre a vida do seu povo, aqui nesse momento, elas foram tão profundas que elas transbordaram, meus irmãos, de alegria. É uma alegria que ela é visível e que ela é audível. É visível porque você olha para o rosto do pessoal aqui, está todo mundo sorridente. E é audível porque eles estão cantando de tão alegre que eles estão. Meus irmãos, não é uma emoção passageira. É uma resposta natural de quem foi alcançado pela ação salvadora do Senhor. Quando o texto fala de cativeiro, se você conhece a palavra do nosso Deus, você sabe que o povo de Deus foi para o cativeiro, independente de qual cativeiro foi, não foi porque, eles eram bonzinhos. Veio um povo mau e aconteceu uma desgraça sobre a vida deles. Se você conhece a história do povo de Deus, você sabe que o cativeiro veio por causa do pecado do povo de Deus. Era a disciplina de Deus sobre a vida deles. Então, meus irmãos, quando esse povo recebe a libertação, eles entendem que eles tinham experimentado disciplina, eles tinham experimentado perda, eles tinham experimentado humilhação, só que agora Deus estava operando, e Deus estava produzindo vida, Deus estava produzindo reconciliação, Deus estava produzindo restauração. E é por isso que eles estavam alegres. É por isso que eles estavam felizes, porque a alegria deles, meus irmãos, é fruto da graça. Sabe quando a gente tem o nosso momento aqui no culto que a gente pede perdão, e a gente sempre fala que o momento de pedir perdão é um momento triste, mas em sequência vem o momento de nos alegrarmos, de cantarmos alegres? É isso aqui. É cantar alegre, manifestar alegria, por causa que Deus trabalhou, e Deus operou, e Deus restaurou. E não importa a circunstância, não importa se a gente vive com problemas, o fato é que se o problema do pecado ele foi sanado em Cristo, se a gente foi reconciliado com Deus, se nós somos restaurados na comunhão com Ele, queridos, isso tem que produzir alegria independente da circunstância. E é disso que o salmista está falando. Ele fala que quando o Senhor restaura, é riso, é canção, porque Deus está operando na vida do seu povo. E essa é a segunda coisa que ele coloca aqui. Quando Deus opera, ele traz grande admiração e ele traz grande alegria. E a terceira coisa que o texto fala aqui pra gente, meus irmãos, é que a restauração, ela produz glória para Deus. Ela glorifica o nome de Deus. O restante do trecho aqui diz assim: até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Quando Deus libertou Israel, meus irmãos, as outras nações, elas perceberam que, olha, tem uma coisa extraordinária acontecendo ali. Não é uma mudança política, não é uma mudança social que estava acontecendo. Os povos ao redor, eles tiveram a sensibilidade, povo pagão, ímpio, gentio, quem não conhece a Deus, teve a sensibilidade de olhar para o que estava acontecendo e falar: Deus, o Deus deles, está fazendo coisas grandiosas. Não foram eles, não é mérito deles, não é na força deles, é o grandioso Deus deles fazendo coisas grandiosas. As nações,
estavam glorificando o nome de Deus. E o mesmo estava acontecendo com o próprio povo de Deus. Eles que foram alcançados por essa graça, eles confessavam: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. A restauração aqui, ela não termina no benefício recebido. Ela continua e ela exalta a Deus, esse Deus que age com poder, com graça e com sabedoria. Essas três coisas, então, meus irmãos, admiração, alegria e glória ao nome de Deus, elas são os efeitos da restauração que Deus traz. E é uma bênção nós sabermos que tudo isso, meus irmãos, se cumpre de forma definitiva no nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós precisamos ser gratos pela restauração que Deus, Ele opera em nós no passado. O Salmo está ensinando a gente: olha para trás, olha para a cruz, lembra do que o Senhor Jesus fez por você. E se você olhar para trás e você entender o que o Senhor Jesus fez por você, se você entender que Cristo te restaurou, que Ele te libertou, essa obra vai produzir admiração, ela vai produzir alegria e vai glorificar o nome de Deus. Esse salmo, meus irmãos, ele está ensinando a gente a olhar para trás, para que ao olhar para trás, a visão nossa do que aconteceu atrás mude o presente. Olhar para o passado vai produzir no presente admiração, alegria e glória para o nome de Deus. E essa admiração, essa alegria, essa glória para o nome de Deus, ela não é passageira. Ela não é instável, como a alegria que é baseada em circunstâncias e muda. Então perceba, é Deus ensinando para o seu povo qual que é a fonte da verdadeira alegria, qual que é a fonte da verdadeira admiração, qual que é a fonte da glória que o nome dele, que é devida ao nome dele. Então nós precisamos, meus irmãos, aprender a olhar para o passado, olhar para os feitos de Deus, olhar para o que Cristo fez na cruz, mas olhar para cada ação de Deus no decorrer da nossa vida. Olhar para a palavra do nosso Deus e ver o que Deus fez na história do seu povo. E isso, meus irmãos, tem que ter impacto na forma como a gente conduz a nossa vida no presente. Para que a estabilidade do presente ela seja trocada por estabilidade, para que a gente possa realmente olhar para o passado e ter o nosso presente renovado. Só que o texto ele não fica só no passado, meus irmãos. Ele segue, e a partir do verso 4, 5 e 6, o salmista ele vai falar para a gente olhar agora para o futuro. Olhar para o passado, a gente tem que fazer isso com gratidão, mas olhar para o futuro, ele tem que ser algo que gere em nós expectativa. E o salmista ele fala, então, ele começa assim o verso 4: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Perceba, o salmista tinha acabado de falar: Deus, o Senhor nos restaurou. Lá no passado o Senhor nos restaurou. Só que agora eu preciso de restauração para o presente, para o momento. Ele olha para o passado e reconhece a ação de Deus, mas ele olha para o presente e ele ora. Ele fala com Deus. E nessa oração ele pede: Senhor, age uma segunda vez. Senhor, opera com graça mais uma vez. Essa expectativa aqui, meus irmãos, ela não é do otimismo humano. Isso aqui, meus irmãos, é fruto de uma confiança no caráter de um Deus que é fiel. É confiança em alguém que já havia restaurado e pode restaurar novamente. É isso que ele está expressando aqui quando ele ora e fala: Senhor, restaura-nos. É um coração esperançoso, olhando para o futuro, crendo no que Deus pode fazer. E essa esperança aqui, meus irmãos, essa expectativa, ela é expressa em duas figuras. A primeira delas é uma figura que ela vem da, vamos dizer assim, da geografia.
Aqui o salmista, ele está falando, verso 4, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Algumas versões vão estar falando a respeito do Negueb. Queridos, aqui ele está falando de um lugar que é marcado pela aridez, um lugar que é marcado pela ausência de vida e que de repente esse lugar ele é transformado por Deus para mostrar vida em abundância. Algumas versões da Bíblia, como eu falei, ao invés da palavra deserto vai aparecer a palavra Negueb, e Negueb nada mais é do que o nome de um lugar, é o nome de um deserto. E o Negueb, então, ele é uma região que ela fica ao sul de Israel, é extremamente árida, é caracterizada por períodos bem longos de seca. Só que, meus irmãos, durante uma parte do ano, quando a chuva vem, aquele lugar que é deserto, ele passa a ser cheio de vida, porque com a chuva nascem rios. São rios que nós conhecemos hoje como rios sazonais. Quando esses rios vêm, eles surgem, aquilo que parecia que estava morto, de repente começa a brotar vida. Crianças, vocês vão desenhar um rio no meio de um deserto. Imaginem um rio no meio de um deserto. E meus irmãos, quando as torrentes, as águas, elas chegavam no Negueb, isso acontece até hoje. Quando isso acontece, plantas brotam, animais retornam, a paisagem, meus irmãos, ela se transforma. Essa figura aqui do deserto sendo transformado em um lugar cheio de vida, meus irmãos, é para lembrar como que Deus, de forma soberana, trabalha sobre a nossa vida. É Deus quem manda chuva para o deserto. É o mesmo Deus que manda chuva sobre as nossas vidas para restaurar os nossos desertos. É o salmista lembrando que o Deus providente é Ele que opera sobre a vida do seu povo. Se Ele é capaz de produzir vida no deserto, o que dirá das nossas vidas? O que Ele é capaz de fazer por nós? E essa é a primeira figura que ele usa aqui para orar ao Senhor e falar: Senhor, olha o que o Senhor faz no deserto, faz o mesmo sobre o meu viver. E ele segue e usa uma segunda figura agora, ele sai da questão da geografia e ele vai falar a respeito de agricultura. E ele fala, versos 5 e 6, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Queridos, a segunda figura aqui é uma figura da agricultura, e ela fala também a respeito dessa expectativa futura de restauração. A imagem aqui, ela descreve um processo de plantio que ele não garante sucesso imediato. Só quem plantou e não colheu sabe a dor que é, principalmente se você vive disso, na agricultura. Todo esforço, toda espera, todo tempo, nada disso faz sentido se não brotar depois. E é sofrido, é suado, é dolorido quando não chega o resultado. E a dor da espera também é difícil. Só que o texto aqui ele lembra que Deus, que é fiel, no tempo certo ele age, porque é Ele que sustenta. E por isso que o agricultor ele planta na expectativa de que Deus vai agir, vai fazer brotar. Quando o lavrador ele semeia num clima aqui, como o texto está falando que é inóspito, ele faz, meus irmãos, mesmo sem ele ter sinal imediato de que vai ter resultado. Aos olhos humanos, é trabalho inútil, é perda de tempo. Só que mesmo assim ele semeia. Não é porque ele confia no solo, não é porque ele confia na semente, mas é porque ele espera no Deus que manda chuva. Ele espera no Deus que faz a semente germinar, no Deus que faz o grão nascer, no Deus que faz a colheita acontecer. Ele entende, não é fruto de controle humano, mas é a ação graciosa do Senhor.
Então essas duas figuras aqui, a de um deserto seco que recebe água e a de um solo árido que produz vida, as duas figuras elas falam de expectativa e falam de dependência. Essas duas figuras elas estão ensinando a gente a aguardar no Senhor, entendendo que, olha, é o Senhor, Ele é o sustentador da nossa fé, é Ele que opera no meio do seu povo, Ele já fez isso no passado. E agora a gente confia que aquele que prometeu, Ele é fiel para fazer no futuro. E essas imagens aqui, meus irmãos, então, elas ensinam para a gente, elas falam para a gente, apontam para um contentamento que não é um contentamento que ignora lágrimas, ignora sofrimento, mas é um contentamento que ele encontra realmente uma alegria, que é uma alegria sóbria, porque ela confia no agir de Deus no passado e tem a sua esperança renovada para o agir de Deus no futuro. É uma alegria que ela está fundamentada na certeza na obra do nosso Deus, na obra de Cristo. E esse salmo, então, eu quero fechar aqui agora a nossa exposição. Meus irmãos, esse salmo, ele chama a gente a viver uma alegria que não é uma alegria que depende do hoje. Não é uma alegria que depende das circunstâncias. Mas esse salmo aqui, ele ensina o povo de Deus a viver com dois olhares. É você olhar para trás e ver o que o Senhor fez. E você olhar para frente e aguardar naquilo que o Senhor prometeu que Ele vai cumprir. E meus irmãos, em Cristo, nós louvamos a nosso Deus, porque em Cristo Ele nos trouxe do cativeiro. Em Cristo nós somos libertos. Em Cristo, meus irmãos, nós temos restauração. E é em Cristo que a gente tem a confiança de uma restauração final que é certa. E é por isso, meus irmãos, que mesmo semeando com lágrimas, mesmo seguindo com dificuldades, a gente tem que manter o nosso coração esperançoso no nosso Deus. Porque a nossa alegria, ela não está no que a gente vê agora. Ela está num Deus que agiu e num Deus que vai agir para a glória do nome dele. E eu quero colocar aqui então, meus irmãos, 3 lições que esse salmo nos ensina. 3 coisas para a gente aplicar para o nosso viver. A primeira delas, meus irmãos, que você aprenda a interpretar o presente à luz da libertação que Cristo já realizou na sua vida. Então, aprenda a interpretar o seu presente à luz do que o Senhor Jesus já fez na sua vida. Os irmãos, o Salmo 126, ele era cantado enquanto o povo, eu já falei isso, ele caminhava para ir adorar o Senhor. E isso, meus irmãos, é para lembrar a gente que a fé do povo de Deus, ela nunca foi vivida apenas no momento do culto, mas ela é vivida no caminho até ele. Em outras palavras, eu estou falando da sua semana, da sua vivência, do seu dia a dia. Desse lado de cá, meus irmãos, da cruz, a gente precisa interpretar o nosso presente a partir daquilo que o Senhor Jesus realizou por cada um de nós. A gente precisa entender que se a gente se achega à comunhão dos santos, antes de tudo, é por causa do que Cristo, daquilo pelo qual Cristo fez por nós. Não sei se ficou claro. Por causa do que Cristo fez por nós, meus irmãos. Então, antes de qualquer mudança na circunstância, a gente precisa lembrar, olha, você já foi liberto do cativeiro, você já foi liberto do domínio do pecado, você já foi liberto da culpa do pecado, você já foi liberto da condenação do pecado. Então, quando a gente se reúne como igreja, a gente não faz isso para a gente conquistar essa libertação, mas é para a gente confessar junto que ela já foi conquistada por Cristo. Então, sabe aquele dia que é dia confuso? Que é dia de fraqueza, que é dia de tristeza? Mesmo nesse dia, a gente precisa lembrar que nós já fomos redimidos. Nós já fomos libertos do cativeiro. E essa memória, meus irmãos, do que o que Deus fez na nossa vida, essa memória
ela sustenta a verdadeira alegria. Então é isso que a gente precisa lembrar. Tá difícil? Tá pesado? Tem muita coisa? Lembra que apesar de tudo isso, você foi liberto. E essa liberdade que sustenta a nossa verdadeira alegria. Segunda coisa para a gente pensar. Meus irmãos, não confunda tempo de seca com abandono de Deus. Não confunda tempo de seca com abandono de Deus. Esse salmo aqui era cantado por um povo que ia, no caso lá, para o templo. E eles iam para o templo, queridos, mesmo em dias difíceis. Eles iam caminhando mesmo quando tinha aridez espiritual, mesmo quando tinha frustração, mesmo quando tinha cansaço. Ainda assim, meus irmãos, eles caminhavam. E esse Salmo 126, então, ele ensina a gente que a seca, meus irmãos, não é sinal de rejeição da parte de Deus. A seca não é prova de que Deus ele se afastou. Bem pelo contrário. Meus irmãos, o povo de Deus seguia na direção do culto justamente porque eles precisavam lembrar que era o Senhor que continuava presente mesmo no tempo de espera, no tempo de seca. Isso então, meus irmãos, é para confrontar a tentação comum para todos nós, que é a tentação da gente se afastar da comunhão quando o coração está árido. O Salmo aqui é para ensinar para a gente que muitas vezes o culto ele vai ser o lugar onde Deus vai sustentar a sua fé, mesmo no tempo da estiagem. Então, em Cristo, meus irmãos, a gente continua tendo acesso ao Pai, mesmo que as suas emoções elas não acompanhem a caminhada. Então, lembre-se disso. Não confunda tempo de seca com abandono da parte de Deus. Tempo de seca é para a gente correr para a presença de Deus, como esse povo fazia. E a última coisa, os irmãos, perseverem na esperança, mesmo quando a colheita ainda não aparece. Perseverem na esperança, mesmo quando a colheita ainda não aparece. Esse salmo aqui, meus irmãos, é um salmo marcado por esperança. É um povo que estava subindo para adorar a Deus, e eles estavam confessando que, olha, a nossa história, ela não está encerrada. A nossa história não acabou no presente. A caminhada deles era sinônimo de que, olha, a gente segue, porque o nosso Deus segue. E porque Ele cumpre as suas promessas. Então hoje, meus irmãos, quando a gente está reunido aqui como igreja, a gente está fazendo algo semelhante a esse povo aqui. O nosso culto, meus irmãos, é um ato de esperança. O nosso culto, ele não ignora, meus irmãos, as lágrimas da semeadura. Mas eles lembram para a gente que a colheita vem no tempo de Deus. Algumas colheitas a gente vai ver agora, outras a gente vai ter que aguardar com paciência. Mas a gente tem que confiar que o Senhor ele governa o fim da história. Então, meus irmãos, enquanto a gente espera, que a gente possa seguir junto, adorando, semeando, esperando. Porque o presente, meus irmãos, ele, por mais que ele não seja fácil, o futuro, meus irmãos, ele está seguro. Porque ele está nas mãos daquele que já nos libertou e daquele que tem uma obra prometida para todos nós. Como a palavra diz, aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que a gente confie nisso. Vamos orar neste momento? Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, Pai amado, Senhor, graças ao Pai, nós te rendemos pela Tua palavra, Senhor, que nos faz pensar a respeito da nossa caminhada cristã e nos faz, ó Deus, lembrar que por mais que o nosso presente, ó Deus, ele seja difícil, ele seja vivido, ó Deus, com momentos onde a gente semeia com lágrimas, por mais, ó Pai, que as circunstâncias elas pareçam pesar, nós podemos, ó Deus, ter uma alegria plena, ter contentamento no Senhor e na Tua grandiosa obra.
Senhor, nos ensina, ó Pai, a olhar para o passado, olhar para aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz por cada um de nós, olhar, ó Deus, para os acontecimentos na história, ó Deus, onde o Senhor operou grandiosamente, olhar para o passado da nossa própria vida, Deus, e ver o quanto o Senhor trabalhou, que nós possamos olhar para todas essas coisas e lembrar, ó Deus, que o Senhor é um Deus que age, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor faz grandes coisas. E que, ó Pai, a certeza, ó Deus, de que o Senhor age, que a lembrança, ó Deus, a memória de todas as obras do Senhor no passado, que elas venham produzir em nós, ó Deus, admiração, grande alegria, ó Pai, e que elas possam redundar em glória ao Teu santo nome. Que nossos lábios, ó Deus, ao olhar para trás, possam glorificar ao Senhor, ó Deus, e não murmurar, não reclamar, não manter, ó Deus, o olhar apenas no presente. Ensina-nos, ó Pai, a olhar para o passado e ver o tanto que o Senhor já fez por nós. E que esse olhar para o passado, ó Deus, renove, ó Pai, a nossa confiança num Deus que é fiel e que promete que cumpre, para que possamos olhar para frente, Senhor, para o futuro, na expectativa, ó Pai, que as obras que o Senhor realizou no passado, o Senhor pode realizar no presente. Que possamos lembrar, ó Deus, que o Senhor trabalha e opera, ó Deus, na vida do seu povo. E que a expectativa, ó Deus, do agir do Senhor renove, ó Deus, a nossa esperança a cada dia. E que a nossa esperança, ó Deus, maior, que a esperança da volta de Cristo, que ela seja renovada, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor Jesus morreu na cruz e no passado, ó Deus, nos concedeu vida em abundância. E nós te louvamos, ó Deus, porque Cristo voltará uma segunda vez para nos buscar. E que essa verdade também alimente, ó Deus, e renove esperança em nosso coração. Para que possamos viver, ó Deus, como povo do Senhor, que olha para o passado e olha para o futuro, para ter o seu presente vivido de forma diferente, vivido com estabilidade, vivido realmente com firmeza e confiança no Senhor. Assim nós oramos, ó Deus, clamando para que o Senhor renove em nós a dependência e a confiança. Que haja em nós, Senhor, alegria, Senhor, e contentamento pelo Teu agir. Assim oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.